Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós estamos dando sequência aí ao estudo de ensinamentos, ao aprimoramento, né, de ensinamentos de Meixo Sama, no livro Arte do Jorei, volume 3. É um livro um pouco mais aprofundado aí nos ensinamentos de Meixo Sama sobre o Jorei, né, então acredito que a maioria aqui já conquistou um grau um pouco mais elevado na compreensão dos ensinamentos sobre o Jorei, onde se deve ministrar Jorei. Acho que a maioria aqui já entendeu que o Jorei ele não é uma prática para ser feita por fazer, mas sim uma prática que deve ser prestada atenção no que você está fazendo, né? Com elevação espiritual, com conexão com o divino aí, né? Para que a gente possa atingir os pontos focais e obter as curas, né? Esse acho que é o grande objetivo da gente conseguir avançar com os estudos dos ensinamentos de Jorei. A gente tem que direcionar para os pontos certos para obter os resultados que a gente espera. Nós já identificamos aí que a administração do Jorei e também você ter uma regularidade no recebimento e na administração do Jorei, você consegue obter, na verdade, resultados até psíquicos melhores. Então, você consegue atingir, na verdade, uma estabilidade maior mental, uma concentração mental maior. Então, ele acaba mexendo em todo o seu corpo, né? Inclusive, hoje, para me preparar para a aula, fiz meu auto-jorei, estudei ensinamento, fiz minhas orações e eu acredito que só nessas pequenas práticas, né, que eu não estou falando de coisa grande, estou falando de coisas que a gente já conhece, que é oração, auto-jorei e leitura de ensinamento. Isso já te eleva um grau, na verdade, vários degraus aí na escala da espiritualidade de forma instantânea. Vocês lembram, né, do ensinamento que Meixo Sama fala, que quando você ministra Jorei, que é o grande diferencial da arte do Jorei e da igreja messiânica de forma geral, para as igrejas que realmente praticam, né, o Jorei, que nós subimos vários degraus de uma vez quando nós ministramos ou recebemos Jorei. Então é justamente isso que a gente tem que lembrar. No dia a dia, nós estamos focados no quê? Na parte material, na nossa parte, entre aspas, animal, que seria o quê? Sobrevivência. E essa sobrevivência envolve o nosso trabalho, envolve a nossa família, envolve cuidar da nossa casa e assim por diante. Então, nós estamos muitas vezes ligados no automático, vivendo esses dias um após o outro. Mas quando nós paramos, nos auto-ministramos Jorei, fazemos oração, lemos ensinamentos, nós saímos dessa ligação material e nos ligamos com a verdadeira fonte e na verdadeira o nosso verdadeiro destino, que é o destino espiritual. Todo mundo já sabe aqui, né? Que nós estamos um período aqui na Terra para nos aprimorarmos, para vencermos algumas barreiras que nós já trazemos de outras vidas, né? E aí, na verdade, quebrar essas cascas aí que nós temos internamente para poder continuar crescendo e sempre em direção a Deus Pai Todo-Poderoso. Porque, na verdade, quanto mais nós nos iluminamos, né, nós deixamos que a nossa partícula divina seja libertada dentro de nós, mais perto nós estamos de Deus, mais perto nós estamos da fonte criadora. Então é como se nós fôssemos ficando cada vez mais leves e ficando cada vez mais próximos de Deus. Mas para ficar mais próximo de Deus, sem dúvida alguma, né, não tem como nós ficarmos na vibração do ódio, do ressentimento, da inveja, da raiva. Então, todos esses sentimentos ditos negativos nos afastam da fonte criadora e vão fazendo com que nós fiquemos, na verdade, presos a esse ciclo reencarnatório. Quanto mais nós ficamos nesses sentimentos, quanto mais nós ficamos na animalidade, vamos dizer assim, mais nós ficamos presos nesse ciclo reencarnatório. Então, vai vindo vida após vida e você não muda, não consegue evoluir e vai ficar reencarnando até quando Deus ainda tiver piedade da gente para deixar a gente voltar nesse planeta, né, na verdade. Porque existem outras habitações aí espirituais que diferem muito do planeta Terra, tanto para baixo quanto para cima, tá? Então, se nós tivéssemos a oportunidade de
fazer uma pequena visita nesses planetas mais evoluídos, talvez a gente voltasse para cá e falasse assim, puxa vida, tá tudo de pernas para o ar, tá tudo ao contrário, né? Então, na verdade, cabe a nós, tem duas missões intrínsecas aí, acho que para todas as pessoas que se dizem espiritualistas. Uma é, que é uma das principais, é se mudar, é se auto-transformar. Então, você tirar tudo aquilo que você já identificou que é um defeito e começar a trabalhar paulatinamente com um grande objetivo, né, de forma obstinada, vamos dizer assim, que você vai conseguir conquistar esse objetivo, que é se melhorar. Esse é o ponto, acho que, 1. Agora, o ponto 2 é nós conseguimos nos melhorar e ajudar outras pessoas a se melhorarem também. E aí, muitas vezes, a gente fica pensando, nossa, mas como que eu vou ajudar outras pessoas a melhorarem se essas pessoas nem aceitam ouvir uma coisa diferente do que elas acreditam? E aí vai o grande ensinamento, que é ser exemplo. Então, como você ensina? Você ensina sendo. Quando você é, você transforma, não só você, como os outros. Então, isso é muito importante a gente pensar. Como que eu posso ensinar um outro que é de uma outra religião, por exemplo? Seja você o exemplo da sua religião. Siga o que Meixo Sama está falando. Siga o que quem é cristão e tem uma base cristã, siga o que Jesus está falando, né? E também nada impede de nós, messiânicos, olharmos todos os ensinamentos de Jesus e falar assim, poxa, isso tudo aqui me agrega, isso tudo funciona, né? Então eu consigo agregar com o que Meixo Sama ensinou esses ensinamentos de Jesus, então eu sigo também. Poxa, eu consigo agregar o que Saint Germain colocou lá dos mestres ascensionados. Então eu vou agregar também, além do que eu conheço de Meixo Sama, de Jesus, eu vou pegar também o que eu acho legal de Saint Germain e seguir na minha vida. Então tudo isso vai agregando para nós. Mas olha assim, uma coisa que eu ouvi essa semana que foi muito importante. Você saber de algo e não praticar é a mesma coisa que você não saber. O que adianta a gente saber tudo isso que a gente está aprendendo aqui sobre a arte do Jorei, volume 3, já estamos no livro 3. O que adianta a gente saber tudo isso e não praticar? Então, se você sabe e não pratica, você não sabe. Você não sabe na essência. Porque quando você realmente sabe aquilo, você pratica, aquilo faz parte de você. Então, comecem a perceber às vezes essa distância nossa da teoria para a prática. Não adianta nada a gente saber e não praticar. Então tem que ter essa força que vem lá de dentro. E esse lá de dentro, quem que é? Deus dentro de nós. Essa partícula divina. Porque só dele vem a força. Nós somos espíritos que vêm de uma fonte. E essa fonte está lá. É como se fosse uma grande tomada cheia de energia que a gente precisa ficar utilizando ela. Mas se a gente não utiliza essa fonte, começa a ficar cheia de teia de aranha, cheia de nuvens espirituais que impedem que a partícula divina brilhe, né? E não é à toa que Versão fala que veio para salvar os deuses, por quê? Somos imagem e semelhança de Deus. Então isso é muito importante para a gente, ter essa noção, porque assim, se parar hoje, e tudo que nós já estudamos no livro, Evangelho do Céu, Sabedoria, a Arte do Jorei volume 1, a Arte do Jorei volume 2, e agora no Arte do Jorei volume 3, se nós somássemos todo esse conhecimento que nós já vimos, quanto desses ensinamentos nós já realmente praticamos? Né? Numa escala de 0 a 100, quanto que a gente já está praticando? A gente está avançando, está indo no estudo de mais e mais ensinamento, mas quanto nós já fazemos? Então, acho que fica essa reflexão para todos nós, inclusive para mim, sem sombra de dúvida, de quanto nós praticamos sobre o Jorei, quanto nós praticamos sobre sabedoria, quanto nós praticamos de tudo. Só aquele livro lá, o Evangelho do Céu, Sabedoria, se você praticar só esse livro, o Sabedoria, você já não é a mesma pessoa, já muda totalmente. Então vamos parar para prestar um pouco mais de atenção nesse mix, teoria versus prática, tá?
Só queria deixar esse recado inicial. E parando para prestar atenção aí no conteúdo de hoje, né? Voltando agora um pouco mais para o conteúdo que a gente divulgou aí para todo mundo. Tem dois temas principais aí, né? O primeiro é o coração, a importância do órgão, que é o coração, e depois a gente entra na parte pulmonar, né? Então, a importância do pulmão e as funções. Eu acho bem interessante também, o Leonel fez um comentário comigo recentemente sobre o acúmulo da energia do fogo, né? E eu acho que tem tudo a ver com esse ensinamento que a gente estudou aí para hoje, tá? Então, se você quiser iniciar, Leonel, fazer seus comentários, suas explanações sobre o assunto e o que você estudou, fazendo o link com o que você conhece, e aí a gente vai passando para os demais, tá bom? Precisa tirar do mudo, tá? Que acho que ninguém está ouvindo aí. Ouvindo? Oi, boa noite. Boa noite, Leonel. Boa noite. Estamos ouvindo. Boa noite a todos. Bom, nesse ensinamento que eu deixo aqui sobre o coração, que me chamou a atenção novamente, que eu já percebi essas consonâncias, né? É o espírito do fogo ligado ao coração. Isso se manifesta, assim, em termos de vibração, quando a gente está nos estados de alegria, de vibração, alta vibração, ou está com sono elevado. E também se manifesta quando você está com o espírito mais, né, abatido, mais negativo, por algum problema que passa, né, das purificações. Então, isso, o primeiro órgão de impacto que eu sinto, né, particularmente, é o coração. Então, se passou pelo coração, significa que tem que fazer como se fosse fazer uma pequena intervenção, né, dos pensamentos para alinhar tudo de novo. Então, como o Meixo Sama diz mesmo aqui, o espírito do fogo, ele é o primeiro, é o primordial. Isso Se você puder mim... falar só um pouquinho mais alto, Leonel, por favor. Oi? Eu estou ouvindo, tá? Mas é só para falar um pouquinho mais alto. Então, essa consonância do espírito do fogo com o nosso coração, com as nossas emoções, ele é o termômetro para as nossas vibrações, altas vibrações e também baixas vibrações. Então, quando o espírito do fogo ele está menos intenso, você está com as emoções, né? Que aí tem, acho que, uma ligação com o espírito da água, que também a gente absorve, né? De algum lugar. E acho que o primeiro lugar que a gente começa a sofrer essa influência é na respiração. E aí a respiração gera, né, várias dificuldades de ansiedade, de nervosismo, agitação. Então, o que tem que fazer? É realmente passar pelo espírito do fogo, compreender imediatamente para você voltar a esse equilíbrio, para fazer até, às vezes, uma queima de máculas que poderiam vir para o coração. Você poderia estar absorvendo através da respiração, né, e de outras dificuldades que se manifestam em outros órgãos. Então, ele seria como o nosso segundo cérebro, é o que a gente emite, né, através dele, as nossas vibrações, alinhamento, pensamento e o jorei. O próprio Cristo ensina, né, quando ele faz aquele gesto com as mãos, né, ele põe esses 3 dedos aqui, o polegar, o médio e o outro, é a ligação do céu e da terra, e aqui o espírito do fogo, do sol, e quando põe a mão no coração, você se conecta com o alto. Então, isso
que o Deixo Sama escreve na época só vem reforçar todo esse conhecimento que já vinha sendo, assim, praticado, né, pelos iniciados, mas que foi bloqueado aí no decorrer da história, para que esse conhecimento não chegasse, assim, a ter toda essa sabedoria. Se eu puder colaborar também com você, Leonel, fazendo um acréscimo, dentro da Igreja Católica, a gente escuta sobre essa questão dos 3 dedos, né? E eles falam da questão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo também, né? Então, você vê que existe sempre uma trindade aí, né? Então, muda a forma de ver, mas a conexão entre as formas de se ver a mesma coisa são incríveis, né? Bem interessante o que você colocou aí. Então, só por completando, o que a gente pensa, se não se alinhar com o coração, no espírito do fogo, não terá verdade e não terá virtude, e poderá não ter beleza, como Deixo Sama ensina na sabedoria, os primeiros ensinamentos, que são essas 3 palavras que deveriam conduzir, né, o alinhamento do nosso sono com os nossos órgãos e o coração, que recebe é como se fosse a energia primordial. Se eu não me engano, acho que o primeiro órgão a se formar é o coração, no feto da criança. Então, é como se fosse o núcleo da criação de Deus dentro do nosso corpo. Então, como ele fez, é o nosso órgão rei. Se a gente maltrata ele, a gente maltrata o resto do nosso corpo. E a gente vai agregando todas as dissonâncias aí das nossas purificações. Então, é o órgão que a gente teria que vigiar mais, né? Alinhar mais, para a gente conseguir compreender a reação nos outros órgãos. Essa é a minha conclusão. Muito bom, Leonel, parabéns. Inclusive, fazendo mais um adendo, eu estava escutando um doutor dessa área médica mesmo, e ele estuda toda a parte nutricional e também a parte de DNA, estudo das células e etc, né? E ele estava até fazendo um comentário sobre a questão do estresse, né? O que ele pode impactar. Ele falou assim, ó, tinha um paciente, ele tinha intolerância à lactose, passava mal, não tinha um bom funcionamento do intestino. E a gente via que o que atrapalhava muito ele era o estresse. Ele não fez nenhuma mudança drástica em relação à alimentação dele. Ele simplesmente saiu da cidade e foi para o campo. E ficou um tempo lá. Quando ele ficou esse tempo lá, mesmo sem mudar muito os hábitos dele, todo aquele problema intestinal dele foi embora. Então, olhem também aquilo que a gente também já comentou em outras oportunidades, né? As doenças psicossomáticas, vamos dizer assim, né? Que ela começa na sua parte mental, começa na sua parte sentimental, e a influência desses 2 conjuntos no seu físico, né? Então, muitas vezes, a pessoa está passando por uma purificação gerada por um distúrbio de pensamento e sentimento. Então, olha como é interessante, né? Isso a medicina também está avançando e percebendo que essas coisas também influenciam, não é só a parte externa para a parte interna, mas sim do interno para o externo também, né? Então, a nossa parte mental é muito importante, né? A forma como nós enxergamos a vida, né? A forma como nós sentimos a vida. E essa questão do coração, né, é muito importante, é muito forte. Se a gente souber usar esse combustível que vem de Deus, usando os nossos órgãos, usando o nosso conhecimento, na verdade nós temos força para muita coisa e para transformar o que nós quisermos na nossa vida. Essa é a grande realidade, né? Então vamos usar, né, esse conhecimento. Nós já sabemos aqui sobre o que é o Sonen, né? Não é a junção da vontade, sentimento e pensamento,
É justamente isso. Então, se você tem um sonen alinhado, você tem força para conquistar o que você quiser, né? Então, se o seu sonen está forte para o bem, para o seu próprio bem, o bem dos outros, você fica emitindo isso o dia inteiro. Onde você estiver, você é uma fonte de luz ligada. Você é um holofote de luz andando por aí, ambulante. Então, a gente tem que prestar atenção nisso mesmo, né? Caiu a vibração, vamos voltar para a vibração correta, né? Fazer esse exercício, né, de ir e voltar, até o momento que você vai ficar mais na vibração positiva do que na negativa, né? Você vai fazendo uma transição. Poxa, eu passo a semana inteira triste, eu passo a semana inteira reclamando. Vamos mudar, em vez da semana inteira, agora 2 dias você mais positivo. Aí de 2 dias você passa para 3, para 4, e assim por diante. Você vai transformando o hábito. E a transformação de um hábito não é uma coisa que você faz de um dia para a noite. Para quem estuda aí a parte de neurociência e essas questões de estudo do subconsciente, sabe que uma transformação mental e de hábito não se faz de um dia para a noite. Isso é uma constância. É como se você estivesse tendo que ficar batendo na mesma tecla por um tempo necessário até que aquilo se torne uma coisa habitual sua. Você não tem que fazer mais aquela força que você fazia no início para fazer. Aquilo já faz parte do seu ser. Então, essa transformação, gente, leva tempo, mas você não pode. O que é o mais importante? É não parar no meio do caminho. Porque quando você está lá no meio, fala, puxa, tô fazendo, não está dando certo. A hora que você fala, não está dando certo, você volta para trás e fala assim, vou parar com isso daqui. É nessa hora que você quebrou o ciclo para você conquistar o que você gostaria. Então tem que ficar naquela frequência até chegar no resultado, né? Isso é muito importante. Então ficar na frequência. Se eu quero um resultado com o jorei, frequência no jorei, frequência no mirar do jorei para o ponto focal, frequência no estudo, frequência na oração, frequência na conexão com Deus. E aí a gente vai sendo impelido para aquilo que a gente gostaria de ser, para aquilo que a gente gostaria de conquistar, para aquilo que a gente gostaria de emanar para os outros que estão ao nosso redor. Então a gente tem que ter constância. Não adianta nada a gente estudar um dia e não praticar nada, né? Então estudamos hoje, aprendemos hoje com essa aula, puxa, amanhã vou ver de novo essa aula que vai estar lá no YouTube. Ver de novo os pontos que achou legal e prática. Tem que ir para a prática. Se a gente não praticar, gente, não vamos alcançar o nível que nós gostaríamos. E se for a última vida sua na Terra? E aí você vai olhar para trás e falar, puxa, eu devia ter arrepiado nisso. E aí é pior você ficar no arrependimento de não ter feito. Né? Porque você fala, puxa, eu devia ter agido de tal forma, eu devia ter sido de tal forma na minha casa, no meu trabalho eu devia ter feito de tal forma. Puxa, eu tinha o Ricari, eu deveria ter ministrado mais Jorei, né? Então, é ruim ficar no ressentimento de olhar para trás e falar, puxa, eu devia ter feito tanto mais. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos entregar o melhor que a gente pode ser. Se eu vou ministrar um Jorei, eu vou estar ali conectado com o Meixo Sama. Eu vou ministrar o melhor Jorei da minha vida, de forma imparcial, mas eu vou ministrar com o meu amor, com o meu sentimento, com o Sonen, de forma imparcial, porque também tem esse mix que a gente tem que fazer, né? O cruzamento do vertical com o horizontal. Então a gente tem que estar no ponto de, assim, entregar o nosso melhor. Eu vou fazer oração, eu vou 100% para Deus naquele momento. Eu tenho que me entregar 100% na oração para Deus nos ouvir. É isso que a gente também não pode esquecer, né? Você fala assim, vou fazer a Matsunorita, vou fazer a Zengen Sandi, vou fazer o Salmo, vou fazer a oração dos números. A pessoa faz tudo isso, mas não está conectada. Não adianta nada. Obviamente que existe o poder do Kototama, do som das palavras, isso perfeito, vai funcionar. E vai purificar o ambiente. Mas a sua conexão com Deus não pode ser esquecida. A mesma coisa que você dedicar todos os dias, né?
Se você dedica todos os dias, tem que prestar atenção se aquilo não está entrando no automático. E você já não está fazendo aquela oração conectada com Deus, né? Só fazendo por fazer, porque aquilo é o que você faz todos os dias. Então, toda oração que você vai fazer, faça como se fosse a primeira. E aí, quando você faz essa oração, você se conecta verdadeiramente com Deus. Então, faça a oração direito, não faz por fazer. Conecte-se, abre o teu coração, né? Abre a porta do coração, se conecta com Deus diretamente. É nessa hora que esse momento é único, né? E muitas vezes, numa oração sincera, Deus ele vai lá e te dá uma ajuda que você gostaria para dar um próximo passo na escala espiritual, subir mais um degrau espiritualmente. Então é muito importante tudo que nós fizermos, fazermos com amor e com dedicação e se entregar realmente. Vamos dar um exemplo, tá? Se você não tem, você trabalha a semana inteira, você só tem o sábado, vamos dizer assim, para dedicar. E você vai usar naquele sábado 3 horas para dedicar. Essas 3 horas, você tem que estar lá dentro 100%. Você tem que se entregar 100% no momento da dedicação. Não fica pensando, isso está acontecendo, é lá fora, é o trabalho e tal. Você usa aquele momento para se entregar com todo o seu coração. E aí vai valer a pena aquele tempo que você está dedicando. E não você só estar lá 3 horas por estar. Você tem que estar conectado, né? Uma outra coisa importante, eu vi essa semana também, acho que nada é por acaso, né? Eu escutei uma outra pessoa falando sobre isso, e ele deu até um exemplo que eu acho que vale a pena divulgar e compartilhar aqui com vocês, né? Ele falou assim, ele tinha uma prova, ele entregou para a professora falou assim, olha, a página de trás você não preencheu. Aí ele falou assim, não, pode olhar na frente, eu já tirei o que eu precisava para passar. Aí a professora olhou realmente. Aí o cara fez o quê? Tirou 6, passou, tudo certo. Aí depois a professora chamou os pais na escola e os pais perguntaram para ele, mas filho, por que a escola está me chamando aqui, né? E aí ele explicou, pô, não sei o que aconteceu. E aí depois a mãe dele, que já é falecida, deu um sermão, entre aspas, para ele, ensinando uma coisa que eu achei muito importante. Ela falou assim, olha, eu não estou exigindo que você tire 10, mas você tem que dar o seu melhor. Se você vai entrar em alguma coisa, entra para rachar, entra para fazer o seu melhor. Não entra para ser medíocre, né? E o que seria ser medíocre? Fazer o mínimo necessário. Qual que é o mínimo necessário? É só empurrar aqui para cá e tá tudo certo e já é o mínimo para passar. Se você vai fazer isso, já nem faz. Vocês entenderam? Então, procurem se dedicar firmemente nas coisas que vocês vão fazer. É no trabalho, é na família, é na parte da sua parte espiritual. Não faz meia boca as coisas, faz direito. E vocês vão ver que os resultados vão ser excelentes, nunca vão ser pequenos, sempre serão excelentes. Então, vai fazer um negócio, faz com todo o afinco que você, com toda a capacidade que você tem naquele momento. Ninguém está exigindo que você faça além do que você é, mas faz o melhor que você pode fazer com as ferramentas que você tem naquele momento. Entregue o seu melhor naquele momento, com quem você é, com as ferramentas que você tem. E aí, passo a passo, você vai conquistando melhores ferramentas, melhores conhecimentos e assim por diante, e você vai tendo uma crescente na vida. Agora, se você fizer o mínimo, você nunca vai ser uma pessoa bem-sucedida em nada. Nem na parte espiritual, nem na parte material, nem na família. Faz o melhor. Né? Pô, eu vou dar um exemplo bem besta, tá? Você vai lavar a louça. Aí você lava a louça, tem a pia, não tem? Você não poderia lavar a pia e lavar o resto da pia e dar uma limpada no fogão? Você poderia simplesmente só lavar a louça, aquilo que está ali.
mas você olhou para o lado, você limpou, de repente limpou a cozinha, de repente você deixou a casa legal. Então, você tem como ser melhor em tudo, né? Na verdade, todos nós aqui temos como ser melhores nas coisas que nós fazemos. E aí vocês vão ver os resultados. Procurem a partir de hoje. Então, hoje, dia 12/7, entrem para rachar, né? Entrem para fazer o melhor. E em todas as áreas, né? Então, se vocês estão sendo provocados a estudar os ensinamentos para uma próxima oportunidade, cheguem aqui na próxima aula com o melhor de vocês. Não cheguem com o mínimo. Qual é o mínimo? Você lê o ensinamento, colocar 2, 3 pontinhos, que é o que eu pedi. Agora, se vocês forem dar o seu melhor, vocês vão ler esse ensinamento, vocês vão tentar correlacionar com outras coisas, vocês vão agregar com outros ensinamentos, e você vai dar uma explanação que ninguém esperava, porque vocês se prepararam para isso. Então, vocês estão vendo a diferença de vocês darem o mínimo e vocês darem o melhor? É totalmente diferente, né? Então, eu não estou, sabe, cobrando, eu só estou mostrando a diferença, onde vocês podem chegar, né? Eu poderia chegar aqui e vir direto para a aula sem me preparar? Talvez até poderia, né, por soberba, achar que eu sei alguma coisa, né? Agora, eu só estou falando assim como eu estou falando com vocês, porque eu me enchi do Espírito do Fogo antes de falar com vocês. E eu pedi para Deus me utilizar. E eu acredito que Ele está utilizando. E é assim que a gente vai fazendo a troca, né? Cada um dando o seu melhor, por isso que a gente dá a oportunidade para vocês falarem, para que cada um se desenvolva. Não é para eu cobrar conhecimento de ninguém, mas é que cada um, com o seu próprio conhecimento, com o seu próprio estudo, vai conseguindo avançar na escala da espiritualidade, vai conseguindo avançar no conteúdo dos ensinamentos e vai conseguindo praticar o conteúdo dos ensinamentos. Acho que, não sei se eu estou sendo claro, mas acho que essa é a ideia, é levar vocês para cima, né? Não adiantaria nada só eu me desenvolver e vocês não se desenvolverem, porque daí o objetivo desse aprimoramento seria furado, né? Então, acho que é muito importante a gente buscar entregar o melhor de acordo com as ferramentas que a gente tem hoje. Então, parar de falar, senão os demais não vão conseguir falar. Fala, Isabel. Boa noite, tudo bem? Vim correndo, mas deu certo. Eu achei muito importante tudo que foi falado, o que eu li. Uma coisa que o Leonel comentou, que eu achei muito legal, foi que o coração, né, usar as minhas palavras, o coração, ele é um termômetro mesmo, acho que ele usou essa expressão. Ele é o nosso termômetro em termos de dizer o que a gente sente. Que quando a gente sentir o que sente, perceber o que a gente está sentindo, é aonde a gente se situa. Olha, eu me sinto bem aqui, eu me sinto bem ali na igreja, eu me sinto bem assim, eu estou né, praticando, chorei, ou me dedicando de alguma forma na igreja, da forma que for, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Então, se você sente paz no seu coração, sente alegria, é o nosso termômetro mesmo, que é tudo que você falou, né? É o fogo, e assim, também é isso, é vir para a aula com esse espírito, com esse sentimento, né? Ainda mais um tema como esse, eu falei, nossa, que aula gostosa que vai ser hoje, que é um tema tão gostoso, que é justamente o coração da gente, né? A gente tem toda e qualquer dedicação, seja com o jurei, seja com um amigo, seja com uma palavra boa, seja uma indicação de alguém que está precisando, olha, eu pratico jurei, quer ir lá na igreja, precisa de alguma coisa. Isso tudo vai, é isso que eu queria falar, isso tudo vai aumentando esse sentimento, esse sentir. Então, é sentir o que está sentindo, né? Perceber o que está sentindo com o próprio coração. Não sei se foi claro. E isso é que dá, isso parece que vai aumentando, e a sensação é que isso vai ampliando mais. Então, quando a gente sente o contrário, ou sente raiva de alguma coisa, não dá, fica difícil, fica insustentável.
pode perceber, acho que todo mundo aqui está na mesma vibe, está na mesma frequência, com o mesmo ensinamento, né? E o que acontece com a gente? Se a gente se permite, né? Porque somos humanos, claro, se a gente se permite sentir raiva de alguma coisa, sentir uma irritação de alguma coisa, o mal-estar e o desconforto, ele é tão grande que você quer se livrar daquilo, você não quer sentir. Por quê? Porque a gente já tem uma outra referência, que é o sentir alegria, o sentir gratidão, se sentir acolhido. Quando a gente entra na igreja, quando a gente está no culto, quando a gente está recebendo o jorei, quando a gente está dedicando o jorei, o sentir, ele é tão forte, ele é tão gostoso, que ele é a referência do quanto mais eu puder estar, como você colocou, né? E se a gente está ao contrário, quando com alguma irritação, não ver a hora de tirar aquilo para poder se livrar daquilo, porque é desconforto. Eu acho que isso é o caminho que a gente deve seguir, tá? Minha opinião. Obrigado, Isabel. E até contribuindo, é como se a gente ficasse pesado, né? A gente se sente pesado nesses sentimentos, né? Então, excelente que você colocou, assim, tentar jogar fora isso e não ficar muito tempo, né? Porque nós estamos sujeitos. Então, cabe o nosso treino, a nossa habilidade de jogar fora e ir para o ponto que a gente gostaria. Fala, Mara. Eu não conseguia tirar o microfone. Boa noite a todos. Sinceramente, essa parte do coração me encantou muito. Mas você, ministro, e o Leonel e a Isabel já falaram tudo, e eu acho que o que eu posso colocar é minha experiência. Tudo que eu faço hoje foi graças aos ensinamentos de Meixo Sama e ao que eu aprendi na arte do jorei. Então, assim, é engraçado que o meu esposo, ele está fazendo terapia. E ele tem uma ansiedade absurda, assim, de suar a mão, tudo. E tudo que ele vai na terapia, ele conversa, algumas coisas ele me conta, ele fala, é incrível, mas o terapeuta fala para mim, tudo que você me fala eu não escuto. Então, assim, o que eu aprendi colocando dessa parte do coração, do sentimento do sono em que você falou, ministro. Eu boto o sentimento em tudo que eu faço, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. É sentimento de amor e de gratidão em cada atividade que eu faço, seja numa louça que eu lavo, seja no meu trabalho diário, seja no trato com a minha netinha, na minha enteada, o trato com o meu marido, uma bronca no meu marido, tentar situar ele. Tudo é feito com amor, tudo. E o sentimento de gratidão, que várias vezes já falei aqui, que eu tenho da hora que eu acordo, que eu agradeço pelo dia maravilhoso que eu estou recebendo, que para mim já é um grande milagre, um dia após o outro, e agradecendo à noite na hora de dormir, fazendo as minhas orações, ministrando jorei, junto, orando com as minhas primas, na lista que a Isabel manda, as pessoas que eu tenho cuidado. Então, em tudo eu coloco muito sentimento de amor e de gratidão. E é o sono, então o coração é muito importante, mas o pensamento é muito importante, o sentimento é muito importante. São três coisas que têm que andar juntas. E uma coisa que o terapeuta disse para o meu marido, que também eu pratico diariamente, é o aqui e o agora. Essa ansiedade vem porque ele está, não, eu estou aqui, mas eu vou ter que pegar o ônibus, eu vou ter que cuidar da minha neta, porque eu tenho que ir no mercado, porque eu tenho que fazer no que eu... Aí o terapeuta falou, para, é aqui e agora. É o momento presente e um dia de cada vez. Fazer o seu melhor naquele instante. Então, você tá o quê? Tá lavando uma louça? Lave bem a louça. Depois, você vai no minuto seguinte com a próxima tarefa, no instante seguinte. É o aqui e o agora. E o sono, sempre ter um bom pensamento, o coração, o sentimento mais puro de gratidão e de fazer tudo com amor.
porque é a minha vivência diária aí, eu acho que para complementar tudo que foi falado aí. Nossa, muito legal, Mara. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Acho que também os outros que vão assistir depois no YouTube. É uma experiência muito válida, porque muitos sofrem com a questão de ansiedade, né? Às vezes a pessoa não sabe, mas tem essa questão. E às vezes a ansiedade chega a tal ponto que começa a afetar o físico. Então a pessoa sente tontura, mal-estar, e etc, né? Acho que você pode também dizer melhor. Mas tem Sim, uns sintomas físicos que são da ansiedade. sim, sim, sim. Meu marido chega a ficar mal por causa da ansiedade, ele está muito Exato. melhor agora, em virtude da terapia, mas tudo, ele fala para mim, faz terapia. Eu falo, eu não preciso. Não que eu seja bem resolvida, não é isso. Mas é que eu pratico tudo o que ele fala o tempo todo. Legal. Então eu falo, é o aqui e o agora, é o momento presente. Não adianta Muito você bom estar. Estou aqui lendo o livro, mas eu estou pensando no trabalho que eu tenho que fazer, que é o que você falou. Eu estou lá no culto, estou pensando, não, eu tenho que chegar em casa, tenho que lavar a louça, porque meu marido está lá. Não, para, desliga, é o momento presente. É isso mesmo. Não adianta você viver no passado, que já foi, remoer mágoa, não Posso dar adianta. só um exemplo também interessante? Que eu também estava ouvindo numa aula de um reverendo. Prestar atenção na comida que nós estamos comendo. Quem prestou hoje? Também. Isso que eu ia falar, nós prestamos, Que porque aprendeu já. cuidar do coração também é cuidar da alimentação, É isso aí, boa. né? Você precisa cuidar de uma alimentação saudável, porque senão você está agredindo o seu coração. É isso. Então, é o físico e é o espiritual, é um E conjunto, até né? mesmo a parte de absorção de nutrientes da alimentação, quando você presta atenção naquilo que você está comendo, agora eu estou comendo arroz, estou comendo feijão, estou comendo salada, alface, tomate, estou comendo cebola. Você raciocinar que você está comendo aquele item, isso faz diferença na sua parte nutricional. E até mesmo a parte de absorção energética do alimento. É diferente quando você está vendo televisão, você está mexendo no celular e comendo, é totalmente diferente. Quando você se conecta com o alimento, quando você absorve a energia do alimento, é diferente. Comecem a praticar isso, que vocês vão ver a diferença. E outra dica, se quiser também, ministra em Jorei no alimento. Vai almoçar, ministra, nem que seja 30 segundinhos ali, ó, tal, ministrou, vai e come o alimento abençoado, né? Então comecem a usar, comecem a mudar esse paradigma. Isso, e só um adendo, tanto o sentimento de amor, o sonem, o sentimento de gratidão, e você fixar no aqui e agora, não são coisas fáceis de fazer. É como você falou, ministro, é um exercício diário. É um treino. Devagarinho, devagarinho, vai até isso se treinando. tornar realidade, né? Chega uma hora que é tão natural, quando eu estou agradecendo até o ônibus que chegou, eu tô, sabe? Legal, é isso aí. Vira natural. É Perfeito. isso. Obrigado, Mário. Fala, Não. Ellen. Boa noite a todos, boa noite, ministro. Na sexta-feira, a gente. Achei que baixaram o tema. Eu e a Lana, a gente purificou de gripe. Primeiro foi a Lana, depois foi eu. A gente até leu algumas coisas, mas eu acabei não lendo tanto, assim, essa parte. A gente só leu a parte. Eu, pelo menos, eu li a parte do coração, né? Que tem a ver com o espírito do fogo. E eu, assim, ainda tenho muito que aprender, muito que aprimorar, porque eu ainda não tenho essa questão de agradecer, eu sou muito levada pelas minhas emoções, sabe? Enfim, eu peço Mas desculpa o que você está porque falando é muito importante, você sabe, né, Lana? Ellen, perdão. Porque você está reconhecendo a sua necessidade. Isso já é um grande ponto de partida.
Você fala assim, poxa, eu já sou tomada pelas minhas emoções, então, a partir de agora, sabendo disso, você vai tentar o quê? Controlá-las, né? Eu Melhorá-las. tô tentando, olha, hoje eu fui resolver uma situação da faculdade, aí eu consegui me controlar. Eu falei com o reverendo primeiro, aí fui tranquilo, sabendo que eu tenho todo, como é que se diz, a palavra, meu Deus, a situação tá favorável a mim, Uhum. então eu consegui manter o controle, porque mesmo sabendo, eu não conseguia manter o controle das coisas. E também essa questão da gratidão, ainda não consigo, assim, agradecer. Olha, nós purificamos de gripe eu fiquei ruim na sexta-feira, eu fiquei muito irritada, porque eu não estava acostumada, nunca estou acostumada a ter problema na garganta. Aí depois a Lana conversando, aí foi que eu fui, realmente eu tenho que agradecer, meu Deus, por essa purificação, tudo. Aí meu E pai ia fazer uma cirurgia na essa segunda. questão da gratidão, Ellen, ela começa nas pequenas coisinhas, né? Então você reconhecer que, graças a Deus, você tem uma roupa para vestir, você tem um É alimento verdade. para se alimentar, você tem uma casa para morar. Quantos não têm só essas três coisas que eu já falei, tá? Eu não preciso nem me Porque alongar, o que que né? Então, acontece? pouquinho, pouquinho. Minha preocupação era que meu pai ia fazer uma cirurgia na segunda-feira, aí para ver como o mundo espiritual se move. Acabou que ele não fez a cirurgia, ficou gripada ele, e quando foi hoje, já remarcaram a cirurgia para um outro momento. E eu estava irritada, agoniada, porque, meu Deus, eu que vou acompanhar meu pai, e agora, meu samba, o que o senhor está querendo com isso? Me ajuda. Eu sei Aí à como que é noite isso. já fui me acalmando. Falei, não, se Deus está fazendo isso é por algum propósito, então eu vou me acalmar. Isso. Aí aquilo fui trabalhando muito assim, eu mesma, sabe? Porque não é Uhum. fácil, mas Isso assim, eu mesmo. estou conseguindo aos E poucos. uma ferramenta, não sei se eu posso ajudar, tá? Mas uma coisa que eu utilizei e que eu sempre utilizo, tudo que não está no nosso controle, nós temos que entregar para Deus e ter criar o hábito de ter fé. Isso é uma coisa também a ser criada. O hábito de ter fé é você saber entregar e saber fazer a sua parte. O que está no meu Exato. controle, eu vou fazer. É o que eu materialmente posso fazer. Agora, espiritualmente, eu vou entregar para Deus, eu vou pedir ajuda para Deus e ele vai atuar. Então, a gente tem que saber separar as duas coisas. E aí entra um pouco do que a Mara falou, né? Porque se você fica muito ansioso por um resultado, você fica preocupado, sua vibração baixa, etc. Então, se você já fez tudo que você podia materialmente, o resto você não tem que se preocupar. Você tem que entregar para Deus e deixar Deus fazer a parte dele, né? Muitas vezes a gente Até quer brigo fazer a quando eu estou nossa na frente parte e a da parte eu de falo, deixa Deus, isso né? como acho que eu estou cansado dessas minhas oscilações. Uma hora eu estou numa vibração boa, outra hora eu caio. Mas eu já estou conseguindo ir para o altar, ficar fazendo oração até me equilibrar. Até equilibrar, Antes eu ótimo. não conseguia fazer isso, eu não conseguia de jeito nenhum. Aí eu E deixo aí, me depois levar. da oração, você pode ministrar um alto jorei, você pode ler um pouco de Uhum. ensinamento. Mas isso é muito legal que você está conseguindo, Ellen, porque você está saindo, vamos dizer assim, de um ponto, já está indo para um semi-equilíbrio, e depois do equilíbrio vem você pender mais para o lado positivo. Não quer dizer que você nunca mais vai se sentir mal em algum momento, mas você vai ter muito mais momentos bons do que momentos ruins. Então, isso vai pendendo mais para o lado que você gostaria. Então, Tô esse é o lutando. caminho mesmo. Tô lutando, ministro, para isso. Espero Você vai conseguir, eu tenho certeza. Mas você tem que logo, ficar logo. batendo na tecla. Fique É nessa isso que eu tô frequência. fazendo. Tô tentando fazer, né? Perfeito. Eu vou só A gente passar para outra escorrega, pessoa que a gente vai terminar. Senão vai terminar antes do tempo aqui. Tá bom? certo. Obrigada. Obrigado, Ellen. Parabéns. Obrigada. Tem a Suzana, tá aqui, que tá escrito iPhone ou é outra pessoa? Eu não tô ouvindo que tá no mudo, tá?
Não estou ouvindo. Não sei se ela está aí ou não. Você quer falar, Sandra, ou não? Vou deixar para a próxima, Tá bom. ministro. Tá? Obrigado, Sandra. Eu não sei quem é o iPhone aí, eu acho que é a Suzana. Não sei se está tendo algum problema no áudio, mas se não estiver conseguindo, tudo bem, a gente vai passando aqui. Falta a Lana também, né? Quiser falar, Lana, aproveitar o gancho. Boa noite a todos. Boa noite. Enquanto ao espírito do fogo, né, a gente que é acupunturista, né, já tem uma grande experiência, né, o elemento fogo, ele está realmente ligado ao coração, né, eu fiquei tão feliz quando eu li esse ensinamento, porque eu estou nesse caminho, né, ministro, e o coração é ele que comanda o Shen é o espírito, né, espírito é a mente, então a gente que trabalha assim com pessoas que têm grandes problemas emocionais, os pontos de acupuntura, né, que a gente utiliza são os pontos do coração. São que é justamente para ter um equilíbrio do Shen, né, porque o objetivo da acupuntura é equilibrar o Yin e o Yang. Então, uma das coisas assim que me encantou demais quando eu li isso aqui foi eu disse, poxa, estou no caminho certo, gente, estou no caminho certo, eu agradeço muito a Deus, né, por estar aí. Quanto ao espírito do fogo, a gente já tem também, inclusive a Ellie já falou, né, que nós purificamos, eu já sou totalmente ao contrário, eu já tenho grandes purificações, eu gripei, tudo que está aqui escrito, até da parte pulmonar, aqui, mas eu não tive grandes problemas pulmonares, graças a Deus, a secreção que eu coloquei foi mais aqui da garganta, que a minha purificação foi da garganta, e o espírito do fogo, expeli tudinho. Ótimo. Tudo, com muita gratidão, inclusive teve um dia lá que eu, como eu sou muito acelerada, eu acho que eu purifico até para me parar um pouco, porque eu já sou muito yang. E o que acontece, eu parei na frente do altar, assim, até agradeci. Eu agradeci de um coração que eu chorei, assim, meu Deus, já faz 12 anos que eu não sei o que é um hospital, que eu não sei o que é um negócio, menino, não sei do nada, assim. Eu comecei a chorar, agradecer, assim, de coração, muito, porque eu fico, assim, quase 24 horas com febre, ministro. E, assim, é uma coisa que eu já sei levar, assim, para minha vida. Já acostumou, em nenhum momento, né? eu fico desesperada, e eu fico quente. Aí tem mais um ensinamento lá na frente que fala que você ter dor de cabeça e muitas febres o tempo todo, porque, assim, não é febre de infecção que eu tenho. De vez em quando eu tô, assim, tipo, pegando fogo. Mas é o estado yang da pessoa, às vezes. Você tá aí, às vezes me dá uma cefaleia, isso eu já tenho há mais de 10 anos, hoje eu já sei levar isso. Aí ele disse que era motivo de alegria, porque isso é saudável. Eu disse, meu Deus do céu, parece que eu estou assim no caminho certo. E 12 anos realmente que faz que eu sinto já uma cefaleia pré-menstrual. Inclusive hoje eu já estou entrando, já está até menos, né? Porque eu entrei em outro ciclo da minha vida. Mas assim, é muita gratidão que eu consegui. Hoje eu consigo conviver da melhor forma. Isso, purificando dessa forma, né? Então, assim, hoje eu já estou bem melhor. A tendência é diminuir, né? Hoje eu me sinto bem melhor depois de uma purificação. Olha, tá aí, tossi, coloquei tudo para fora. O que a gente utiliza aqui para o norte, né, é muito natural. É andiroba, copaíba, óleo de pracaxi, a gente passa na garganta, mas é tudo óleo daqui da terra, óleo natural, né? Que a gente vai amenizando um pouco, né? Porque 24 horas de febre, né? Qualquer pessoa que suporta, né? Não é brincadeira, não. E aí, depois dessas 24 horas, eu começo a expelir muitas secreções. E isso é uma maravilha, né? Pelo menos, já estou acostumada. Como tem tudo a ver com o ensinamento, né? Que Meisama fala que justamente a febre vem para dissolver a toxina. E você acabou de falar que na sequência da febre, você expeliu um monte de catarro. É isso. Essa é uma das funções do coração, né? Que absorve o espírito do fogo, né? Então... É justamente isso, aí eu já coloquei tudo, hoje eu estou falando normal, purifiquei 4 dias assim, aí o pessoal fica desesperado, pensando que é Covid, eu já fiz lá meu exame, não deu Covid, muito obrigada, mas eu já purifiquei, se foi,
E é curioso, Ana, que a sua profissão você usa mais os braços, etc. Mas, porém, você usa muito a sua cabeça, né? E Demais, Vinícius. então também Demais. acumula na cabeça a toxina para você, É? né? Eu nem lhe falei que eu também ainda tive, quando eu estava com febre no primeiro dia, não foi essa agressão, mas eu tive um pequeno corrimento num dia assim tão esquisito que eu pensava que era até meu ciclo menstrual que tinha Nossa, voltado. você purificou do pé à cabeça no mesmo dia aí, Foi, né? todinho, porque eu não paro. É. Mas é interessante Mas foi você também fazer maravilhoso. esse link, né, do tipo, pô, eu não paro, eu preciso dar uma descansada, né? E É às vezes é também um próprio sinal do corpo, né, ó, descanse um pouquinho mais, verdade, espaireça, né? desacelera, né, ministro? Dá uma A gente tem um momento, relaxada. por isso que eu peguei assim e agradeci de coração, sabe? E eu acho que é Agradeci, tanto é que minha interessante chefa me liberou, isso. o pessoal gripou aqui no norte, o pessoal tá liberado. O pessoal daqui, quando fizer o teste do Covid e tal, não sei o que, eu fiquei descansando aqui na minha casa. É. Mas foi interessante. Mas eu achei legal que você falou também de você entender a mensagem por trás do que você está passando, né? Você Com passou pela certeza. purificação e você já absorveu o conteúdo do ensinamento. Você falou, poxa, eu estou passando por isso para aprender tal coisa, né? E aí você já aprendeu. Acho que isso é o legal. E isso é uma coisa que eu ouvi até de uma amiga espiritual, vamos dizer assim, e ela falou bem assim: se a pessoa não venceu o problema, não aprendeu o que tinha que aprender com aquele problema, ela vai continuar passando aquele problema. Às vezes ela vai mudar de trabalho, muda de relacionamento, mas o problema continua igual. Só muda a pessoa, só muda o ambiente, só muda a casa. O problema é o mesmo. Mas por quê? Porque ainda não aprendeu o que tinha que aprender com aquele problema. A partir do momento que você realmente aprende a lição, Deus ele fala, beleza, a Isabel já está tudo ok nesse daqui, agora vamos para outro desafio. Esse desafio já está tudo certo. E aí você vence Isso. aquele problema e não passa mais. Não volta a aparecer aquele problema de novo. Mas se você ainda está batendo cabeça, está sendo insistente em ser aquela pessoa, né, não aprender a lição, tem uma palavra que está me fugindo, mas você ser quando a pessoa fica fazendo a mesma coisa sempre. Persistente. Não, só que é de uma outra forma, né? Uma palavra mais pejorativa. A pessoa fica sabotando. Não, quase. Eu falo síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, sou mesmo assim, Gabriela. Aí você vai passar, exatamente, vai passar o mesmo problema para sempre, né? Mas ela ser. Bom, vocês entenderam. Né? Teimosa, perfeito, perfeito, teimosa. Você ser teimoso em ser aquela pessoa que você não deveria ser. Não, eu tenho que ser assim, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar. Tá bom, você não vai mudar, você vai continuar com o mesmo problema para sempre. Tá bom, a escolha é a sua. Né? Então, esse é um grande ensinamento. Se a gente quer sair do problema e melhorar, vamos deixar de ser aquela pessoa que a gente não gostaria de ser. Vamos aprender a lição com o problema. A partir do momento que aprendeu, você está livre, você está liberto. Né? Então, vamos ficar com isso em mente também. Né? Eu estou passando por isso de novo, de novo, de novo, para quê? O que eu tenho que mudar? Porque muitas vezes a gente fica apontando o dedo, né? Falando, ó, aquela pessoa me fez mal, esse está fazendo mal para mim, esse. Sempre é o outro. Mas você nunca se analisa, né? Você nunca para olhar para você e fala assim, o que eu estou errando? Né? Então, olha para dentro, o que eu estou errando? Ah, é isso. Muda. A hora que você mudar, matou. Eu passei por uma situação exatamente assim de teimosia. A hora que eu mudei, o problema resolveu. Então, isso é uma experiência própria, tá? Eu passei. Eu mudei, resolveu tudo. Parecia que eu nunca tinha passado por aquele problema. Então, olha que interessante. Procurem avaliar isso também na vida de vocês, né? A parte familiar, a parte do trabalho, a parte espiritual. Muda vocês. E a hora que vocês mudarem, dá um passinho para trás, às vezes a situação some como se você nunca tivesse passado. Gente, acho que por hoje é isso.
fiquem com Deus, foi muito bom conversar aí com vocês. A gente se vê, na verdade, daqui, não a próxima semana, a outra. Aproveitem o tempo, lembrem sobre a mediocridade, não vamos ser medíocres nos estudos. Todo mundo tem aqui 15 dias, pelo menos, para se preparar. Vamos trazer conteúdo para compartilhar com os demais. Depois eu falo com você, Maria do Carmo, parece que você está purificando, né? Já está no jeito aí, né? A gente fala na sequência da aula. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite a todos, igualmente. Boa Boa noite a todos, gente. Até a próxima.